Bem, pessoal, vamos aí para mais uma aula, né, da disciplina de Eletricidade 2. E nessa aula nós iremos estudar arranjo série paralelo para circuitos de corrente alternada, certo? Então vamos dar uma olhada aí. Uma configuração série paralelo, basicamente é uma configuração em que parte das impedâncias encontram-se em série. Perceba que essa impedância Z1 ela está em série com esse arranjo Z2 e Z3, que encontram-se em paralelo. Então, nesse caso, a gente tem uma configuração mista, parte das impedâncias em série com outra parte em paralelo. Olha, para estudarmos essa parte de arranjo série paralelo, alguns conceitos são pertinentes da gente revisá-los. Então, vamos fazer uma breve revisão aí de alguns conceitos importantes para que a gente consiga entender melhor essa configuração. A gente já sabe que as impedâncias, né, elas são caracterizadas aí como um fasor, que ele apresenta um módulo Z e que ele apresenta, né, um ângulo de fase φ, onde nesse fasor a parte real é R, que são as partes resistências, e a parte imaginária são as partes indutivas e capacitivas. Então, olha, a gente pode escrever um fasor na forma polar, na forma retangular, que no caso fica R mais JX, e também na forma polar, que é o módulo do fasor Z defasado do ângulo φ. Lembrando, geralmente, quando a gente vai realizar uma soma, no caso de impedâncias em série, é mais pertinente usar a forma retangular. Quando a gente for ter que resolver algum problema de multiplicação, a forma polar. E daí o módulo dessa impedância é a raiz de R ao quadrado mais X ao quadrado, respectivamente a parte real e a parte imaginária. E o φ seria o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real, que é a fase da impedância, né? E daí o R, a parte real, seria o módulo de Z, cosseno de φ, e a parte imaginária é módulo de Z, seno de φ. Todos esses conceitos já foram amplamente estudados aí ao longo do curso, é apenas uma revisão, certo? Para a gente reforçar esses conceitos. O que mais é importante da gente estudar? Olha, uma indutância comporta-se como uma reatância positiva e uma capacitância comporta-se como uma reatância negativa, né? Isso aí já foi bem trabalhado aí ao longo desse semestre. Então, aí um caso particular, no caso aí da associação em paralelo, né? A gente viu que a gente deve calcular a admitância, no caso de um resistor, a condutância, e no caso de um indutor e capacitor, a suscetância. Porém, vejam só, quando a gente estiver trabalhando com apenas duas impedâncias em paralelo, a gente consegue calcular, né, de uma forma um pouco diferente. A gente viu que quando a gente tem N impedâncias em paralelo, a gente calcula dessa forma, né, onde a gente tem o inverso de cada uma dessas impedâncias, que no caso seria a admitância. Porém, se a gente tiver com apenas duas impedâncias em paralelo, a gente pode aplicar diretamente assim, ó, o produto entre a impedância 1 vezes a impedância 2, dividido pela soma entre a impedância 1 e a impedância 2. Isso seria a impedância equivalente se o circuito for formado por duas impedâncias, certo? E daí qual é a vantagem? A vantagem é que a gente já sabe bem fácil como é que a gente realiza esse produto, que seria pela forma polar da impedância, e a soma pela forma retangular. Então, a gente encontra bem rápido aí uma impedância equivalente quando a gente tem apenas duas impedâncias em paralelo uma da outra. Fica mais rápido dessa maneira da gente calcular
e é a maneira que nós iremos trabalhar nessa aula. Desse modo, vamos ver aí qual é o procedimento geral para a gente resolver um problema de configuração série paralelo para circuitos em corrente alternada. De modo geral, quando trabalhar com circuito de corrente alternada em série paralelo, considere a seguinte metodologia. Então, vamos propor aí uma maneira geral da gente resolver os problemas. Passo 1. Redesenhe o circuito utilizando impedâncias em bloco. A gente, em vez de desenhar indutores, capacitores e resistores, a gente redesenha um bloco de impedâncias, certo? Com a parte real e a parte imaginária. 2. Normalmente é melhor resolver as impedâncias em paralelo primeiro, calculando a impedância resultante desse arranjo. Então, a gente vai para, digamos que o problema peça para a gente calcular a impedância resultante, a gente primeiro vai para a parte em paralelo, calcula a impedância resultante desse arranjo em paralelo. E daí no final, com o resultado do arranjo em paralelo, calcule a impedância resultante com os blocos restantes em série. Então, primeiro calcula a configuração em paralelo, depois em série. Basicamente é assim, vamos resolver alguns exemplos para que a gente consiga compreender bem aí como é que a gente resolve problemas dessa natureza. Então, vamos aí para esse primeiro exemplo aí, pessoal. Olha, nesse exemplo, a gente tem um capacitor aqui de 2 ohms, com impedância 2 ohms, em paralelo com um indutor de 3 ohms, e aqui esses dois em série com um resistor de 1 ohm. E daí o que é que o problema pede? Nós também temos uma fonte de tensão alternada aqui de 120 volts, defasada em 0 graus. E daí o problema solicita o quê? Calcule ZT, que é a impedância total, ou impedância resultante, determine IS, que é a corrente total também, certo? A corrente total para esse arranjo. Então, vamos lá. Conforme mencionado, nós estamos aqui com o circuito, então vamos desenhar aí os blocos de impedâncias. Eu vou ter basicamente 2 blocos de impedâncias. Z1, que é o bloco formado por essa resistência, e Z2, que é o bloco que é formado por esse arranjo em paralelo, pelo capacitor e pelo indutor em paralelo. Então, vamos lá. Quem vai ser minha impedância total? ZT. ZT, basicamente, ela é Z1 mais Z2. Por quê? Porque essas duas impedâncias estão em série. Onde Z2 é a impedância em paralelo aqui que nós teremos que resolver. Então, vamos lá. Z1 é simples porque é a resistência, e a gente sabe que a resistência, como ela faz parte da parte real, ela é defasada de 0 graus. Então, a gente vai ter simplesmente aí 1 ohm defasado de 0 graus. E Z2? Z2 é a associação em paralelo de ZC, que é a impedância do capacitor, em paralelo com ZL, que é a impedância do indutor. Então, olha, como são duas impedâncias em paralelo, a gente vai poder utilizar aquela regrinha que eu falei agora há pouco, onde a impedância total é a impedância 1 vezes a impedância 2 dividido pela impedância 1 mais a impedância 2. Então, vamos ver aí. A impedância total é a impedância do capacitor vezes a impedância do indutor, dividido pela impedância do capacitor mais a impedância do indutor. Então, vamos ver. XC, a gente sabe que o capacitor ele é defasado de menos 90. XL, indutor defasado de mais 90. E aqui, menos J, que o capacitor ele vai apresentar na parte negativa do eixo imaginário. XL e mais JXC, perdão, e mais JXL, onde o indutor ele representa a parte positiva do eixo imaginário. E daí, a gente vai ter 6 ohm defasado de 0. Por que 6 ohm defasado de 0? XC é quem? 3. E XL, 2. 2 vezes 3 multiplica o módulo 6.
defasado de zero, porque quando a gente somar os ângulos aqui, ó, menos 90 mais 90, zero. Dividido por menos xcj mais xlj. Quem é xc? É 2. Então, vai ficar menos 2j mais 3j. Então, mais 3 menos 2, 1j. Ok? Por isso que a gente fica com 6 ohms defasado de zero dividido por j. E daí o j é um defasado de 90 graus, não é isso? Se você fizer pelo arco tangente, você vai ver que o módulo será 1 e o ângulo será de mais 90 graus aqui para quando eu desenhar, né, no meu eixo imaginário, eu vou ter apenas uma unidade no eixo J, ou seja, o módulo 1 defasado de 90 positivo. E agora eu vou dividir o módulo, 6 dividido por 1 vai dar 6, e eu vou subtrair aqui o ângulo, que vai ficar menos 90. Ó. Então, 6 ohms menos 90. Ok? Então, a gente tem aí, ó, como resultado para a impedância total, 6 ohms defasado de 90 negativo. E daí, perdão, essa parte aqui é a associação em paralelo. Agora eu vou ter que realizar a impedância total, né? Que é Z1, que seria a parte real, e Z2, que seria a parte imaginária aqui, ó. Seria 6 ohms defasado de menos 90, é basicamente menos 6J, não é isso? Que é o módulo defasado de menos 90. Já Z1, que é 1 defasado de zero, é 1 na parte real. Então, eu vou ficar com o quê? 1 menos 6J, basicamente isso, né? A gente vai ter 6 defasado de menos 90 e 1 defasado de zero, que seria meu eixo real. E daí, como a gente vai precisar, na letra B aí, calcular a corrente, pode ser importante a gente determinar essa impedância na forma polar. Então, a gente vai lá, calcula o módulo e o ângulo de fase, e a gente encontra 6,08 ohms, defasado de menos 80,54 graus. E daí, agora, a letra B é exatamente esse o ponto para o cálculo da corrente. A gente tem a tensão e tem a impedância, então é bem fácil calcular a corrente, né? A gente vai ter aí, ó, determinando a corrente I de S, a gente vai ver que a tensão é igual à impedância R multiplicado pela corrente I de S, né? Então, se a gente isola I, a gente fica com a corrente é igual a tensão dividido pela impedância total. E daí, olha, a gente vai ter que a tensão é 120 defasado de zero, dividido pela impedância total, que é C,08, defasado de menos 80,54. E daí a gente encontra uma corrente total de 19,74 amperes, defasado de 80,54. Então, a gente tem aí, né, o valor total da corrente e seu ângulo de fase. Temos aí um outro exemplo, gente. Nesse aqui, basicamente, é um sistema em paralelo, né? Eu tenho esse em série também, ó, a resistência em série com o indutor. E daí, em paralelo, um capacitor. E a gente consegue determinar, né, a impedância aí desse circuito. E é exatamente isso, ó, calcule o valor da impedância resultante. Então, vamos lá, ó. Nós temos o circuito, vamos montar os blocos de impedância, basicamente são dois blocos em paralelo, ó, Z1 e Z2, ok? E daí, olha, a gente vai calcular esses valores. A gente sabe que Z1 vai ser a parte da real, mais J vezes o indutor, a indutância. E daí nós teremos, ó, o resistor aqui apresenta uma impedância de 3 ohms e o indutor de 4. Então, nós ficaremos com a impedância aí Z1 igual 3 ohms
mais 4J ohm. O que, se eu calcular da forma polar, né, isso, nós ficaremos com 5 ohms defasado de 53,13 graus. É bem fácil, a gente já sabe como calcular. Seria o módulo raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que daria 5. E o arco tangente de 4 dividido por 3 dá 53,13 graus. E daí, no caso da impedância 2, basicamente, vai ter a parte imaginária negativa de 8 ohms. Por quê? Porque é apenas composta pelo capacitor, certo? Então, ó, menos JXC, que é a impedância correspondente ao capacitor, e daí eu terei menos J 8 ohms. Ou então 8 ohms defasado de menos 90 graus, dá no mesmo, né? Aqui na notação retangular e aqui na forma polar. Agora nós poderemos aplicar aquele mesmo método que é a impedância resultante entre duas impedâncias em paralelo, Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2, né? Então, a gente já tem aqui a forma total. Iremos utilizar na parte de cima as formas polares, na parte de baixo as formas retangulares, né? Então, nós ficaremos, ó, em cima, 5 defasado de 53,13 e multiplica 8 defasado de menos 90. E embaixo, na forma retangular, 3 mais J4 mais a impedância do meu capacitor aqui, menos 8J, ou menos J8. Então, olha, nós ficaremos com 5 vezes 8 aqui, 40. E se eu somar 53,13 mais menos 90, eu vou ficar com menos 46,87, que é o ângulo de fase. Na parte de baixo, eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar basicamente 4 menos 8 menos 4. Então, eu vou ficar com 3 menos J4. E daí, para calcular, é pertinente eu transformar essa parte aqui, como é uma divisão, transformar esse denominador na forma polar. Então, olha, a gente fica com... na parte de cima se mantém e a parte de baixo 5 defasado de menos 53,13 graus. E daí a gente divide 40 por 5, que vai dar 8, e vai fazer menos 46,87 menos 53, que vai ficar mais 53,13. Então, eu vou ficar com uma impedância total aí de 8 defasado de 6,26 graus. Se eu quiser na forma retangular, basta transformar e a gente ficaria com 7,95 mais 0,87J, certo? Que seria a impedância total para esse arranjo. Bem, pessoal, para finalizar, vamos ver aí, né, esse último exemplo, onde a gente tem aqui basicamente um resistor em série com o indutor e aqui em paralelo outro resistor em série com um capacitor, certo? Então, é pedido aí, ó, calcular o valor da corrente S, ou seja, da corrente total. Para a gente calcular esse valor de uma forma simples, a gente inicialmente vai ter que calcular a impedância total. E daí, depois, com o valor da tensão total, que já foi informado aqui, a gente consegue calcular o valor da corrente total. Então, vamos lá. A gente está aqui com o circuito proposto, e aí com o diagrama de impedâncias, né? Que Z1 é composto por R1 e XL em série, e Z2 é composto por R2 e XC em série. Então, olha, e eles entre si em paralelo. Então, basicamente, ó, a gente vai ter aí, ó, Z1 vezes Z2, que seria a impedância total, dividido por Z1 mais Z2,
Então, a gente transformou aqui, né? A priori, essa impedância Z1, ela é 3 ohm mais J4, né? 3 mais J4. Quando a gente coloca ela na forma polar, a gente vai encontrar, conforme o exemplo anterior, 5 defasado de 53,13. E daí Z2 é 8, que é o valor de R2, menos J6, que é o valor da impedância de meu capacitor, negativo no eixo imaginário. E daí, quando a gente calcula na forma polar, a gente vai encontrar 10 defasado de menos 36,87. E agora, de maneira análoga, a gente calcula a multiplicação aqui de 5 vezes 10 e soma aqui os ângulos de fase, né? Aí a gente encontra 50 defasado de 16,26 graus. E embaixo a gente soma as partes reais, 8 mais 3, 11. E as partes imaginárias, 4 menos 6 menos J2, certo? Então, a gente encontra aqui. E agora, para realizar essa divisão, a gente passa essa forma retangular para a forma polar e fica com 11,18 defasado de menos 10,3. Daí agora a gente divide, né, os módulos e subtrai os ângulos de fase. Só que a gente vai ter 16,26 menos 10,3, que vai me dar mais, né? Então, eu vou ficar com 16,26 mais 10,3. Então, olha, eu vou ficar aqui no final com 4,472 defasado de 26,56. Então, esse é o valor da impedância total na forma polar. Como o problema pediu a corrente, agora a gente utiliza a tensão, ou seja, E é igual a Z vezes I, isola o I e a gente fica com I é igual a E dividido por Z. E aí, substituindo 100 defasado de zero dividido pela impedância que a gente acabou de encontrar, a gente encontra a corrente total de 22,36 ampere, defasado de menos 26,56 graus.